Fim do ano chegou e é sempre a mesma promessa. Ano que vem eu mudo de profissão, ano que vem eu aumento a minha renda, ano que vem eu vou fazer uma faculdade, ano que vem começo um relacionamento, inicio um relacionamento, ano que vem eu vou conseguir o corpo dos sonhos, eu entro pra academia e assim vai, né? Esse vídeo é para falar sobre você sobre as metas que geralmente a gente faz no fim de ano. Aqui, ó. E o que geralmente acontece? A gente pega as metas e coloca elas no papel. Coloca elas no papel. No decorrer do ano, ou então às vezes a gente coloca até no caderno. Ó, né? Coloca no caderno. E no decorrer do ano, o que acontece? Esse caderno some. Esse papel que ficou solto também some. E junto com ele, as nossas metas de fim de ano, para o próximo ano. Então, eu vim compartilhar com vocês um formato, tá? Que eu vou testar agora também, esse ano. Por quê? No ano de 2020, de 23 para 24, né? Eu fiz algumas metas colocadas no papel e tudo, bem nesse formato de colocar a meta e colocar ali as tarefas que eu deveria fazer. Chegou no fim do ano, eu atingi muitas delas e, em partes, algumas delas. Algumas delas eu não atingi o resultado final, mas cheguei próximo. Então, esse método que eu vou passar para vocês, que é o que eu faço, é para trazer clareza sobre o que eu realmente escolho e clareza sobre o que eu preciso fazer. Porque se eu escolher algo para minha vida, eu tenho que ter umas ações coerentes com o meu desejo. Então, se eu simplesmente coloco lá um alvo, isso ao longo do tempo se perde. A vida, eu costumo falar que a vida ela é dinâmica. E nesse dinamismo, se você não tem um alvo claro, um objetivo claro, você se perde, porque a vida tem outras demandas, e aí você não atinge aquilo que você gostaria e não chega nem próximo. E aí, chega no fim do ano, você nem lembra mais o que você colocou, estabeleceu de meta, de alvo, lá no início. Então, eu comecei a usar um novo modelo, tá? Qual que é esse modelo? Deixa eu ver se eu consigo inverter a câmera aqui. Que é esse aqui, ó. De post-it. Tá vendo? Eu coloquei as minhas metas no post-it. E essas metas no post-it fica visível. Eu sento aqui de frente pro meu computador, eu consigo ver minhas metas aqui do meu lado. Eu consigo, nossa, foi isso que eu tinha determinado no início do ano. Vou fazer. Fiz, mas ainda não alcancei. Vamos estabelecer novas tarefas para isso. Então, meu desafio aqui é desafiar você a escrever 10 metas, tá? 10 metas. Cada post-it desse, você vai selecionar uma. Aqui, ó, cada post-it, você coloca um alvo. E para cada alvo, você coloca 3 tarefas que você precisa fazer ao longo do ano para atingir esse resultado. Se você quiser colocar nesse alvo uma data, tipo assim, um exemplo, eu quero tirar minha carteira até tal data, até junho de 2026. Você pode colocar. Carteira de motorista A, vamos supor, ou B. E aí, o que você precisa de fazer para você tirar essa carteira? Eu preciso olhar as autoescolas que é mais próximo, mais viável, ou do meu trabalho, ou da minha casa. Eu preciso fazer um orçamento. Eu preciso de estudar. Né? Eu preciso dedicar ali. Quanto tempo que eu vou ter que dedicar para mim tirar essa carteira? Vamos supor, 1 hora por dia.
ou 2 horas que seja, não sei. Você vai avaliar aí o que for mais viável para você. Então, você colocar suas tarefas, só colocar seu alvo e colocar as tarefas específicas para aquilo acontecer. Porque por que esse modo de colocar as tarefas é um modo mais viável? Porque a gente dá um direcionamento para o nosso cérebro. O nosso corpo humano, ele precisa de habilidades. E o nosso cérebro, ele precisa de um direcionamento. Se o nosso cérebro, ele sabe que ele tem uma direção para ser seguida, ele faz, o nosso sistema RAS faz com que tudo aquilo que for parecido com o nosso alvo, ele vai colocar foco e mostrar para nós. Se eu determinei que eu vou tirar a carteira, eu determinei, escolhi que eu vou tirar a carteira nesse próximo ano, o que o meu cérebro vai fazer? Ele vai começar a me mostrar só autoescola, carro de autoescola. Vai ficar mais visível. Às vezes eu, perto do meu serviço, tinha alguma autoescola, mas eu nem percebia. Mas aí, como eu defini essa meta, eu já começo a ver, tem uma escola aqui pertinho, nem sabia. Por quê? A gente está dando um direcionamento para o nosso cérebro. Desculpa. Então, a partir do momento que a gente faz esse direcionamento, se torna mais viável. Nosso cérebro entende que é possível alcançar isso. Agora, não adianta também a gente colocar metas irreais. O que seria uma meta irreal? Vou te dar um exemplo claro. Hoje, a minha condição financeira, eu não tenho muita condição financeira hoje. Então, se eu colocar assim, que no próximo ano eu quero fazer 100 mil reais. Se eu falar 100 mil reais, será que hoje eu não ganho nem 10 mil? Hoje eu não faço nem 10 mil por mês. Será que o meu cérebro vai aceitar isso, essa meta, com facilidade para o próximo ano agora? Tá? Não quer dizer que nos próximos anos eu não faça. Posso sim fazer. Mas no próximo ano agora, se eu não consigo fazer nem 10 mil por mês, será que é viável fazer 100 mil em um mês? Eu quero receber 100 mil por mês. Será que é viável? Então, para o meu cérebro, eu estou falando de genética, de físico, né? Do nosso corpo humano físico, cérebro. Meu cérebro não consegue validar como real e possível fazer 100 mil no mês. Então, não adianta eu colocar uma meta irreal. Agora, se eu falar pro meu cérebro, eu quero fazer 10 mil no mês, já é mais viável, já é mais confortável. Agora, o que eu preciso fazer para me fazer esses 10 mil no mês? Então, fica mais viável, eu preciso de aumentar minha renda, eu preciso de ter uma outra fonte de renda, a não ser fora a que eu já tenho. Eu preciso gerar uma nova fonte de renda, eu preciso focar em, de repente, algo na internet ou alguma coisa que me dê alavancagem, ou construir uma renda passiva que não dependa do meu trabalho para ter essa entrada de aumento de faturamento. Então, fica mais viável da nossa mente alcançar, fica mais viável de aceitar isso. Então, não adianta eu pôr uma meta irreal. Eu tenho que colocar uma meta viável. Se eu estou... vamos supor que eu quero... Hoje eu não tenho. Hoje eu estou com um corpo... eu não estou com um corpo hoje esbelto. Não estou com aquele corpo de academia e tudo mais. Não estou. Então, eu quero, esse ano de 2026, ter saúde com um corpo dos sonhos, que é um corpo esbelto, a barriga trincada, beleza, isso é o que eu escolho. Mas para mim fazer isso, quais que são as tarefas que eu preciso
para atingir isso? Aí, no meu caso, academia, tinha resistência com a academia, porque caminhar para mim é mais fácil, de repente correr, alguma atividade assim, em ar livre, aberto. Então, mas essas atividades, será que essas atividades vão me possibilitar o corpo dos sonhos, que é a barriga trincada? Não vai. Então, eu tenho que me alinhar com a academia. Então, o que eu preciso fazer? Me inscrever na academia, olhar uma academia que vai ser mais viável para mim estar me inscrevendo. Eu preciso, no meu caso, eu já cortei o glúten e a lactose. Então, mais eu preciso de ajustar mais na minha alimentação? O açúcar. Preciso cortar o açúcar. De repente, o açúcar vai me possibilitar chegar mais rápido nesse resultado. Eu preciso, se eu for para academia, ou seja, eu tenho que incluir na minha agenda ali, separar um horário específico para academia. Porque senão eu posso pagar a academia lá o ano inteiro, mas se eu não bloquear na minha agenda um horário, eu não vou. Ah, não, hoje teve isso, hoje teve aquilo outro e tal. Não vou pra academia. Aí você acaba não indo. Aí amanhã também, depois não. E aí? Será que eu vou realmente atingir o corpo dos sonhos? Vamos rever aqui. Então é isso. E aí no meio do caminho, a gente vai ajustando aquilo que vai ficar mais viável. De repente, no fim do ano, eu não alcanço o corpo dos sonhos, mas eu acredito que eu vou chegar mais perto se eu cumprir as tarefas que eu estabeleci no ano anterior. Então, a gente coloca as metas para trazer clareza para o nosso cérebro, dar um direcionamento para o nosso cérebro e para a gente saber quais ações que eu preciso tomar para me alcançar essa meta. E no meio dessas metas, aí você pode pensar assim, nossa, Rina, mas é muita coisa. 10 metas, porque eu pus relacionamento, eu pus saúde, eu pus financeiro, eu coloquei saúde, financeiro, relacionamento, os meus filhos. Então, assim, eu consegui colocar aqui 10 metas, tá? Então, coloque até 10, no máximo 10, porque senão fica muita coisa para você processar na sua mente. Então, coloquei 10 alvos. Se você não tem, coloque os menos. Mas, deixa eu te falar, de todos esses alvos que você escreveu, se você quiser colocar imagens também, é bacana, porque você vai ver o alvo escrito ali junto com a imagem. O visual também, tem pessoas que são mais visuais, isso também é bacana. Mas aí é interessante que dos 10 alvos que você colocou, presta muita atenção. Muita atenção. Dos 10 alvos, vai ter um único alvo que, se você cumprir esse único alvo, vai facilitar todos os outros. Então, você vai escrever os 10 alvos, porque às vezes você fala assim, não, Rina, mas 10 alvos, eu acho que eu vou me embananar nisso. E aí você quer algo mais fácil. Você quer algo mais fácil? Então, vamos para o mais fácil. Dos 10 alvos, tem um único alvo que, se você cumprir ele, fica mais fácil de você atingir todos os outros. Tá? Por quê? Vou te dar um exemplo. A minha meta financeira. Se eu alcanço a minha meta financeira, a ponto de eu poder migrar do meu trabalho e trabalhar por conta, fica mais fácil os outros alvos, porque eu vou ter aumentado a minha renda, eu vou ter aumentado a minha renda, vou conseguir fazer a viagem que eu quero com os meus filhos, eu vou conseguir, né, porque o dinheiro vai possibilitar isso. Essa nova renda vai possibilitar que eu tenha mais tempo livre para mim trabalhar o meu canal do YouTube, que eu quero crescer o canal, eu quero alcançar mais pessoas. Então, eu preciso de tempo para estar trabalhando com mais afinco, com mais obstinação no canal.
Então, a meta financeira, se eu alcançar ela, fica mais fácil. A minha saúde fica mais fácil, porque vou ter um capital com mais tranquilidade para pagar academia, de repente para comer alimentos diferentes que não estão hoje no meu radar, mas que com uma condição financeira melhor você acaba tendo mais acesso. E entre outras coisas que eu coloquei nos meus alvos. Então, é o maior que está de laranjado, que é o meu alvo financeiro. Eu coloquei ele em primeiro lugar. Porque se alcanço ele, eu alcanço todos os outros. Então, se você não tá achando muito complicado colocar esses 10 alvos e as 3 tarefas para cada alvo, seleciona todos os 10, escreve os 10, e de um único você vai fazer assim, não, se eu conseguir esse aqui, facilita esse. Se eu conseguir esse, facilita esse. Se eu conseguir esse, facilita. Então, é esse. Você vai pegar esse único alvo e você vai se tornar um obstinado em cumprir esse alvo. Então, esse ano 2026, você vai pegar esse único alvo e vai se tornar um obstinado. Por que um obstinado? A pessoa que é obstinada, ninguém vence ela. Ninguém vence ela. E a obstinação é uma das ferramentas de criação da nossa realidade. Uma ferramenta poderosa para criar nossa realidade. Então, se você se foca de tal forma nesse único alvo e você alcançando ele, você alcança todos os outros. Então, é isso. Pega um alvo para você se tornar obstinado nele. Ele vai ser o seu principal alvo, vai ser aquilo que você vai acordar de manhã, você vai respirar esse alvo, você vai comer pensando nesse alvo, você vai dormir pensando nesse alvo. O que eu tenho que fazer hoje para me alcançar esse alvo? É estudar, então vou estudar. Quem que eu tenho que me conectar hoje para mim alcançar esse alvo? Quem que tem a resposta, a solução? Quem que já trilhou esse caminho, já fez com excelência e pode me ensinar a trilhar esse alvo, chegar nesse alvo mais rápido? Se conecta com essa pessoa. Como que eu posso fazer, além dessas 3 tarefas, como que eu posso fazer para me alcançar esse alvo? E aí você vai se tornar um obstinado para alcançar esse único alvo. Porque aí sim você muda toda a sua realidade e facilita, tá? Você facilita todos os outros alvos que você estabeleceu para aquele ano. E você pode ir até além. Porque se você cumpriu, traça um novo alvo, uma nova meta. Porque assim fica mais viável. Fica mais viável para você alcançar os seus sonhos, para você não desanimar. Se você se tornar um obstinado, é como se você obrigasse a vida a te entregar. Assim, vida, aconteça o que acontecer, eu vou fazer esse único alvo acontecer na minha vida. É isso. Então, essa é uma das formas de você criar sua realidade. E você ter um objetivo muito claro. Quanto mais claro, melhor ainda. Tá? Quanto mais clareza você colocar, quanto mais você colocar clareza nesse alvo, quanto mais você descobrir quem que te faz acessar com mais facilidade esse alvo, fica muito mais fácil sua jornada. Sua jornada se torna muito mais fácil. O bom é a gente ir limpando as nossas crenças, limpando aquilo que puxa a gente para trás. Porque se a gente tem um alvo e a gente tem crenças que nos limitam, fica puxando a gente para trás. Mas não importa, se você se tornou um obstinado, você vai conseguir, independente das crenças que você tem ou não, tá? Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Escreva os alvos, esse desafio, né? Escreva seus alvos e as 3 tarefas. Tá um pouco complicado? Pega um único alvo e se torna um obstinado. Com certeza, a vida vai te entregar
esse alvo, tá bom? E se você gostou